E aí, Opa, Vitor? sim, estou te escutando. Tá travando um pouquinho, mas dá pra ver aí. Opa, tem de Matinha entrando, Camara Denis também, Josi, Rafael, Tô aqui, tudo boa certo aí? noite. Boa noite, Tá tudo certo, tá tudo ok. certo. Pessoal, essa é mais uma edição do Papo de Públicas, acredito que seja a primeira feita online, justamente por causa dessa questão da pandemia e etc. Aí, meu nome é Vitor, faço parte do Centro Acadêmico. Aqui também tem outros membros, como o Gilson, Marina, presentes. E o convidado de hoje é Rafael Lopes, que é estudante de GPP também. Ele é militante social e também de São Gonçalo. Hoje a gente vai falar bastante sobre o tema da pandemia, que realmente não tem outro assunto, foi algo que mobilizou todo mundo. Aí Vivi Nasci falando, boa noite. Então, Rafael, o que você tem a dizer desse tema que é tão relevante? Primeiro, gostaria de dar boa noite a todo mundo que está aí conectado conosco, né, através do Instagram do Centro Acadêmico de Djalma Maranhão. Gostaria de agradecer o convite de vocês. A gente também ajudou a divulgar nos grupos de WhatsApp, para a gente falar desse tema aí importante que está acontecendo, mudando o cotidiano, não só da gente que mora aqui em Natal, região, Rio Grande do Norte, do Brasil e do mundo. Então, e a gente possa fazer proveito aí desse papo. Alô, Rafael? Acho que deu uma Tô ouvindo. travadazinha. Tá chiando aí do seu Ah, lado, viu? é? Tá com ruído aí o seu Estranho. lado. Achar o computador. Deixar mais longe dele. Diminuiu? Pronto, tá melhor. Pronto. Então, continuando, pessoal, essa é uma edição do Papo de Públicas, que é um projeto que a gente já tinha em outras gestões, que normalmente é realizado com mais convidados e em um espaço físico. Claro que dessa vez não é possível por causa da pandemia. A gente está realizando dessa vez online. Aí, para quem entrou agora, o tema é sobre a pandemia e também a situação do auxílio emergencial. A gente vai tratar sobre como é que a gente pode analisar as questões de políticas públicas e também ver como é que isso afeta os estudantes e a própria sociedade, já que a gente está numa situação bem complicada. Até mesmo assim, algumas notícias bem recentes, por exemplo, o governador Wilson Witzel, do Rio de Janeiro, acabou de ser diagnosticado com o Covid-19. Ou seja, assim, é o primeiro político assim, a nível desse tamanho que foi diagnosticado. Então, assim, é algo que está afetando todo o Brasil. Rafael, sobre a situação da pandemia, o que você acha? É, iniciando, né, o nosso papo, eu tinha feito aqui um estudo, um pequeno levantamento de alguns dados que o mundo hoje, né, o panorama, como é que está o mundo hoje com relação, numericamente, com relação ao Covid-19, e também fiz aqui algumas análises políticas que aconteceram, algumas decisões errôneas, como também o cenário aqui no Brasil. Né? Eu separei, e nesse primeiro momento eu vou falar um pouco do cenário internacional, né? Como é que se encontra o mundo frente a esse desafio aí, né? Até a ciência está tendo um pouco de dificuldade para encontrar antídotos. Estamos aí em fase de pesquisa com relação ao Covid. E o que a gente também tem de informações, né? Que eu vejo aí rolando na rede, e falando em rolar na rede, né? A gente tem que ter muita cautela com as notícias que a gente recebe, né? Várias fake news estão sendo aí propagadas, teorias de conspirações aí sendo dada credibilidades. Então a gente tem que ter essa responsabilidade não só quanto
admiradores assim, habitantes das redes sociais, mas como também a gente tem que ter cautela quanto gestores, né? Então, hoje, atualmente, o mundo vive aí, estamos aí aproximadamente, creio que amanhã chegaremos a 2 milhões de infectados, né? E o total de mortes, nós já chegamos a 126 mil mortos em todo o planeta. E aí eu destaquei a situação mais crítica, que é a dos Estados Unidos, aonde é a situação mais crítica no mundo, tem mais óbitos aí, os Estados Unidos, e o maior número também de infectados. Aí vem a questão de sua dinâmica e tudo mais, né? Os Estados Unidos, que é aí o símbolo principal do capitalismo, o símbolo principal é o mercado, né? E a Europa, né, por ter essa também dinâmica naquele eixo, e aí muitos dos países estão aí no pico, como é o caso da Itália, como é o caso da Espanha. Inclusive a Itália e a Espanha, né, eles não se atentaram com relação à sua política de isolamento no início, né? Eles zelaram aí por sua política econômica, tentaram fazer um isolamento de possíveis cidades que tinham mais contaminação. E o lado econômico, ao invés de escolher a vida das pessoas. Então, Espanha, Itália e também, Vitor, estamos aí entrando no pico do pessoal aí do Reino Unido. O Reino Unido está entrando no pico, então isso é preocupante, né? A Europa também, que tem habitantes bastante idosos, tem uma população aí bastante velha e que preocupa aí o sobrecarrego no sistema de saúde público lá também na Europa. É essa, assim, a constatação que eu faço inicialmente, que eu trago aqui para vocês. Acho que é bem interessante esse dado que realmente assim, a população mais velha, entre aspas, é um dos focos da doença, mas alguns dados que vem trazendo agora mostram que, por exemplo, acredito que aqui no Brasil 1/4 das vítimas estava fora do grupo esse grupo de risco. Ou seja, é uma doença que também afeta a população como um todo. Assim, o grande problema dela é que, embora ela seja baixa, entre aspas, ela tem um risco de transmissão muito grande. Então, assim, no momento, como não há nenhuma cura, já que, por exemplo, a hidroxicloroquina, entre outros, como o presidente tanto diz, vários países estão deixando de utilizar por causa de danos colaterais. Então, assim, o isolamento está sendo a única questão eficaz contra isso. Então, até nesse tema de isolamento, a gente tem a questão de, por exemplo, como vai ficar atualmente o governo. Porque o ministro da Saúde tem uma retórica sobre o isolamento, que é defendida pela OMS, e o presidente tem outra, que é defendida por ele mesmo, que é o isolamento vertical. E agora, como teve aquela entrevista do Fantástico, foi uma ofensa política do ministro ao presidente, como vai ficar a situação. Porque se ele sair, quem entrar vai continuar a política pública que o ministro está fazendo, ou vai se aliar ao presidente. A gente, como estudante, fica até nessa dúvida, como vai ser essa questão, já que a política está influenciando bastante esse retrospecto. Aí, o que é que você acha? Essa questão aí do cloroquina, tem outra aí substância que é um nome bastante difícil, né? Ela entrou em fase experimental, e isso aí se tornou até propaganda do atual governo, né? Como se fosse aí um paracetamol diante de um problema que não tem cura, né? Então, vi aí que vários países iniciaram também esse tratamento, né? Esse uso aí da cloroquina e do outro nome aí que eu não me recordo agora, mas não temos, assim, resultados positivos nesse momento. A gente tem aí um monte de doutores nas redes sociais, um monte de medicina do WhatsApp, né, divulgando aí notícias falsas, e a gente tem que ter zelo com relação a isso. E você falou da questão da política de isolamento, né, essa questão aí da quarentena. Eu, particularmente, não gosto de usar esse nome quarentena, porque lembra que a gente está doente, a gente está enfermo, mas eu gosto do termo isolamento social, né?
porque a Europa em si, ele adotou aí, como eu falei anteriormente, uma tática bastante perigosa, né? Isolando determinados setores, fazendo aí prognósticos bastante loucos, bastante rápidos, e ocasionou isso aí com o que a gente vê aí na Itália todos os dias, né? E sem uma previsão do fim do pico, né? O que é mais grave ainda. E aí coloca todo em risco o sistema de saúde público, coloca em risco a saúde dos profissionais de saúde, no caso os médicos, os enfermeiros, os técnicos de enfermagem, que além de conviver com o perigo e a ameaça do Covid-19, eles também sobrecarregam nos seus trabalhos, né? Eles adquirem aí transtorno de ansiedade, transtorno de depressão, né? Enfado. Então, vai além do Covid-19 a questão do combate, né? E por essa questão econômica, a gente também está vendo aí os Estados Unidos, né? O presidente Donald Trump, que tanto apelidou de vírus chinês, hoje tem que conviver a um perigo tão real, né? Ameaçando o sistema de saúde público, o sistema de saúde dos Estados Unidos. Lembrando que não é público, né? O sistema de saúde americano. Então, é isso que eu tenho a tratar inicialmente com relação ao cenário internacional, e lembrar que a China já está aí praticamente pronta para voltar à vida normal, né? Eu li hoje que a China tem cerca de 1.100 infectados, né? Isso aí é muito baixo para o que eles construíram de capacidade de quarentena lá nos hospitais. Então, eu acho que dentro de algumas semanas a China já volta à sua normalidade. É bem interessante que, além da China, tem a Coreia do Sul, que ela conseguiu, de uma certa forma, controlar os números de casos através da testagem em massa, que é algo que, por exemplo, o governo brasileiro não tem conseguido fazer. E, embora muita gente esteja elogiando Mandetta, mas uma coisa que falhou terrivelmente foi a questão dos testes. Porque, assim, a quantidade de testes que tem no Brasil é muito baixa. Isso cria um problema gigante, que é a subnotificação de casos, que não sabemos a real quantidade de pessoas que estão infectadas. Aí o que é que às vezes tem que esperar? Que haja óbitos para ter uma ideia. Porque se pegarmos os casos já confirmados, a mortalidade do vírus está muito mais alta do que o que se esperava, mas o que acreditamos seja uma subnotificação. Acredito que hoje quase 1 milhão de testes chegaram em São Paulo, mas eu não sei como é que está a situação aqui do estado, aqui do RN. Assim, rapaz. Sim, e outra coisa também que a gente tem que analisar nesse cenário internacional, hoje eu vi matérias aí da Coreia do Sul, né, relatando que teve já pessoas que estavam curadas do Covid-19 e que eles retomaram aí, se contaminaram novamente, né? Então, assim, é ainda um vírus a ser estudado, é um vírus, assim, ainda a ser explorado. Eu acho que colocar a propaganda da cloroquina não vai ser a solução, enquanto não tiver uma solução, uma investigação, até mesmo a união dos organismos internacionais para poder estudar o Covid-19, né? Isso, aquele grande problema seria a questão de que essa dupla mensagem do governo, no caso do presidente e das redes de notícias dele, de voltar ao trabalho e agir como se tudo estivesse normal. Deixar só quem está em grupo de risco em casa. Enquanto o Ministério da Saúde segue o padrão internacional, na medida do possível, que é isolamento horizontal. Então isso cria um problema que a população, como o próprio ministro disse na entrevista, fica sem saber o que fazer. Se vai seguir o ministro, que é médico, tem informação, ou o presidente, que muitos deles votaram e ainda seguem. E aí, assim, outro problema além disso, a questão do auxílio do governo, que é a renda emergencial, que foi aprovada pelo Congresso, que inicialmente foi R$200, que o presidente Guedes sugeriram, e o Congresso aumentou para 600, por pessoa, e 1.200, acho que é para mães solteiras, que ainda não foi pago para a maior parte da população. Isso. Daqui a pouco eu vou trazer um pouco dessas estatísticas aí com relação ao auxílio. Eu fiz um levantamento agora à tarde de
quantas pessoas já receberam e quantas ainda faltam receber. E está muito distante ainda de ser algo emergencial. Acho que o governo, os governos, inclusive estadual, decretou calamidade pública, e aí o governo federal está demorando bastante, né, e está burocratizando o recebimento desse auxílio, né? Mas, falando de Brasil, você falou de uma coisa que é importante, inclusive para a gente, que é do campo de públicas, né, a gente que faz parte, nós seremos futuros gestores, é essa incapacidade de diálogo, né? É impressionante como um presidente da República se comporta de uma forma como o Bolsonaro. Né? Ele tem aí um ministro aí que tem dado um pouco de exemplo, apesar de ser um pouco contraditório, né? Porque na era de Temer, ele apoiou o teto do corte de gastos, né? Então, eu acho que é algo que tem que ser lembrado também, mas eu acho que o momento agora é a gente seguir as normas da OMS. Então, não adianta o presidente dar uma de valente, dar uma de atleta, e a gente tem que cumprir a determinação da OMS. Sem dúvida nenhuma, são técnicos, são infectologistas, são especialistas, e a gente saiu, inclusive, atrás, né? A gente teve o exemplo da Itália, tivemos aí exemplo de outros países que adotaram essa mesma loucura que o presidente coloca na mente, e vemos aí a situação. E mesmo com esse exemplo, a gente tardiamente, ele quer seguir a mesma coisa. Então, eu acho que é uma falta de maturidade. Nós, quanto gestores de políticas públicas, devemos sempre ouvir os especialistas de determinadas áreas, né? O presidente da República, ele não tem esse critério técnico, ele nem sequer é médico. Então, ele não pode opinar, né, inclusive sobre medicação, de uma forma irresponsável, né? Mas, se tratando de Brasil, Vitor, eu também trouxe aqui algumas estatísticas também. Trouxe algumas estatísticas, né, que hoje, né, agora à tarde, foi atualizado numericamente a situação do país. Né? Hoje o Brasil já está em torno dos 25 mil contaminados. Né? A gente teve um grande salto aí, quase mais 2 mil positivos. Né? Isso aí já é um alerta vermelho, que nós podemos já estar entrando no pico. Né? E tivemos hoje, né, arredondados 1.500 mortos, né, em todo o país, com uma ênfase a São Paulo, que tem uma dinâmica de cidade mais elevada. E diante disso nós temos os conflitos políticos, né? A gente vai falar daqui a pouco sobre isso. O presidente diz uma coisa, o ministro diz outra coisa, o presidente quer uma coisa, os governadores querem outra coisa, né? Então tá uma confusão tremenda, né? E o auxílio